Olá, durante muito tempo eu quis fazer um mapeamento genético, mas era algo muito caro. Hoje em dia os valores estão mais acessíveis, apesar de não poder dizer que estão baratos. Mas, enfim, chegou a minha vez, fiz. E é bem interessante porque a gente se cadastra no site, vem o material para casa, a gente coleta da própria boca, coloca lá no material que vem e manda lá para o laboratório em São Paulo e lá eles fazem então o mapeamento genético. E é bem interessante, assim, por exemplo, a questão da ancestralidade mostrou, né? Eu sempre tive essa curiosidade que eu tenho um DNA que indica que 93% da minha ancestralidade é proveniente da Europa, sendo 56% da Europa Ocidental, Alemanha, França e Países Baixos, e 14% do leste europeu, 13% da Península Ibérica e 9% italiano. Então é bem interessante, né? Porque tem certas condições, tanto de vulnerabilidade quanto de força, que são características de cada continente, de cada região do mundo. Então achei bem interessante. Então essa é a parte da minha curiosidade. Só que esse mapeamento ele foi muito útil, principalmente para eu entender a escala de risco genético, porque tem marcadores que são importantes, né? E não é que se a gente tem uma predisposição genética, a gente vai desenvolver a doença correspondente àquela predisposição, porque existem os fatores chamados ambientais, né? Que é como a gente vive, tanto em relação à nossa saúde mental, como a questão do que a gente come, se pratica ou não atividade física e por aí vai, né? Então, ter uma predisposição genética não é necessariamente certeza de que vai desenvolver. Mas se você sabe que tem uma predisposição genética, você tem a oportunidade de cuidar mais ainda dos fatores ambientais. Então, por exemplo, aqui, ó, doença de Crohn deu que eu tenho um risco de 0,38%. Isso é um risco muito baixo, porém é um risco aumentado em relação à média da população brasileira, que é 0,3, né? Então o meu é, em vez de estar até 0,30, está 0,38. É risco aumentado em relação à média, mas ainda é um risco baixo. Aí tem aqui outros marcadores, né? Doença arterial coronariana, gota, fibrilação atrial, doença intestinal inflamatória, Alzheimer. Por exemplo, Alzheimer, que era uma preocupação aqui que eu tinha para saber, né, o que ia acontecer. Eu tenho um risco de 5,25% de desenvolver o Alzheimer. Olha, 5% não é um número bom, né? Mas o risco médio da população brasileira é de 5,99. Então eu estou dentro da média da população brasileira em relação ao risco de desenvolver a doença de Alzheimer até os 75 anos. Aí também tem câncer de tireoide, diabetes tipo 2, câncer de próstata, câncer de bexiga, coloretal, linfoma, moléstia, não sei dizer o nome ali, diabetes tipo 1, 2. Então é bem interessante. No meu caso, eu tive uma coisa mais preocupante aqui. Eu só estou dando como exemplo, tá? Então estou usando o meu caso real como exemplo. Eu tenho um risco genético detectado para trombofilia, fator 2 protombina, que noves fora é uma possibilidade maior de formar coágulos que podem vir a entupir artérias, né? Então isso pode gerar embolia pulmonar, ataque cardíaco, AVC. Então veja, não é que eu vou ter a trombofilia, eu tenho um risco aumentado para. Aí eu vou ter que cuidar da minha coagulação do sangue, dos meus hábitos de atividade física, a questão de estresse, enfim, eu tenho que cuidar do ambiente. Eu não consigo mexer nos genes, mas eu consigo mexer na operação do organismo como um todo, tá? E aí tem uma outra questão interessante, porque na verdade é muita coisa interessante, é muita informação que tem aqui. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, tem aqui uma lista de medicamentos que vão ter maior ou menor influência no tratamento no meu corpo. Tem também dizendo que efeito colateral pode ser mais evidente, né,
em relação a determinado tratamento medicamentoso. Fala também até de que maneira que eu respondo geneticamente a determinadas dietas. Por exemplo, no meu caso, eu fazer uma dieta low carb, não fiz e não pretendo fazer, aumenta o meu risco de obesidade em vez de diminuir. Então, ter essas informações genéticas é bem interessante, né? E se você acha que não parece que eu tenho 45, porque parece que eu tenho 43, você está certo. Porque deu ali que eu tenho nos meus genes uma probabilidade de desenvolver o que se chama a velhice tardia, né? Porque no meu caso específico eu aparento geneticamente 2,47 anos a menos. Olha que coisa boa, né? Tem outras questões aqui também muito legal sobre ter ou não predisposição para ter deficiência de determinadas vitaminas. Eu vi aqui que eu tenho uma predisposição para ter um nível baixo de vitamina D, então isso me mantém alerta para ficar sempre verificando como é que está a minha vitamina D. Também tem a questão do gene guerreiro, que demonstra como a gente geneticamente é impulsionado a reagir a situações estressantes que chegam a nós. Né? Então, se tu tem o gene guerreiro ou não, né? Tem o gene guerreiro, tem o gene preocupado, enfim, a gente não pode explicar as nossas perdas de controle pela nossa genética, porque lembra que tem o fator ambiental, mas pelo menos a gente fica sabendo que tem uma predisposição. É interessante também que mostra predisposição ao alcoolismo, à dependência de nicotina. Graças a Deus eu nem gosto de bebida alcoólica. E isso é muito bom porque eu tenho predisposição ao alcoolismo. Graças a Deus também não fumo. Mas eu confesso que eu gosto do cheiro da fumaça do cigarro. E agora eu descobri por quê. Eu tenho uma propensão 90% maior à dependência de nicotina. Percebe? Só tô trazendo esses pequenos detalhes aí, mas vale muito a pena. Eu paguei cerca de R$ 600 nesse exame em 10 vezes de R$ 60. Eu não estou aqui para fazer a propaganda, né, de um determinado laboratório, mas eu estou aqui para encorajar você, se possível e quando possível, fazer um exame genético, um mapeamento genético de você, dos seus filhos, mas tendo muito cuidado, porque a genética, em 99,9% dos casos, ela não é determinante. Ela mostra uma predisposição. E aí o resto é com a gente. Porque no meu caso, eu tive essa preocupação de ver que eu tenho uma predisposição bem aumentada para desenvolver trombofilia, mas imagina que eu tivesse percebido lá uma predisposição maior para o desenvolvimento de um câncer. A gente, quando vai fazer um exame desse, a gente tem que estar bem mentalmente, porque a gente vai lidar com informações, algumas que podem nos alegrar e outras que podem não nos alegrar. Então temos que ter muito cuidado, né, com o momento de vida que a gente vai fazer esse exame genético, esse mapeamento genético. Porque se a gente não estiver bem e receber o exame genético e tiver uma notícia não muito boa, as coisas podem piorar. Então só faça quando você estiver bem, e quando você fizer estando bem, recebendo resultado, você vai entender. Isso é uma predisposição. Porque você pode, por exemplo, não ter uma predisposição para obesidade. Mas se comer demais, vai ficar obeso, né? Porque é uma questão de conta, né? De matemática. E assim outras coisas. Ok? E outra coisa também, né, que eu vou me desculpar por toda vez que eu comi demais, não posso colocar a culpa na genética, né, mas eu tenho uma predisposição à fome emocional, ou seja, comer mais quando não estou bem emocionalmente. Então, eu vou ter que ficar alerta, atento para quando eu não estiver bem, quando a comida estiver diante de mim. Gente, vale a pena. Não vou dizer o nome aqui do laboratório que eu fiz, mas quem se interessar, me manda uma mensagem de algum jeito que você me conhece aí, ou no direct do Insta, ou no Messenger do Facebook, ou se você tem meu WhatsApp, e eu passo para você o site, inclusive passo com um código que quem faz o exame ganha para poder indicar para amigos que vão ganhar um desconto, se eu não me engano, de 30% a 40% no teste de mapeamento genético. Tá bom? Meu objetivo aqui não é fazer a propaganda, não é de marca, etc e tal, mas é que eu acho que foi bem legal, acho que é bem válido fazer isso aí, tá bom? Principalmente quando a gente pode trabalhar na prevenção. Então, um grande abraço, espero que você tenha boas notícias do seu mapeamento genético. E aquilo que não for uma boa notícia, se você tiver, tenha esperança em Deus.
tenha fé no nome do Senhor Jesus e faça a sua parte. Lembre-se, não são os seus genes que determinam a sua vida. Tem muita escolha que você pode fazer, escolhas saudáveis, que são muito boas. Tá bom? Um grande abraço.